Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Reino Unido e União Europeia dizem que o tempo está se esgotando para acordo comercial do Brexit. A Anvisa inicia a inspeção da China para verificar a produção da vacina Coronavac contra o novo coronavírus. Rússia libera o primeiro lote da vacina Sputnik V para vacinação em hospital. Suspeito de matar a companheira foge, bate carro e morre carbonizado no Paraná. A Agência de Turismo da ONU pede harmonização em protocolos de viagem. Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão brasileiro da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, vai substituir o piloto francês Romain Grosjean na Haas no Grande Prêmio de Sakir, que é a próxima corrida da temporada da Fórmula 1. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. O Reino Unido e a União Europeia alertaram hoje que o tempo está acabando para um acordo comercial do Brexit e os negociadores em disputa sobre auxílio estatal, fiscalização e pesca à medida que tentam evitar uma saída tumultuada dentro de um mês. O Reino Unido finalmente vai deixar a órbita da União Europeia no dia 31 de dezembro desse ano, quando termina um período de transição de adesão informal, embora ambos os lados estejam correndo para fechar um acordo que abrange quase $1 trilhão em comércio. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que luta contra o pior número de mortes oficiais pela Covid-19 na Europa, disse que um acordo seria preferível, mas que o Reino Unido prosperaria sem um acordo quando ficasse sozinho após 48 anos de filiação ao bloco. O secretário britânico do Meio Ambiente, George Eustice, disse à emissora de TV Sky que agora realmente estão ficando sem tempo e disse que essa semana é crucial e precisam conseguir o avanço. Ele acrescentou também que se um bom progresso for feito esta semana, as negociações podem ser prorrogadas. A União Europeia transmitiu uma mensagem parecida. O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, diz que está ficando sem tempo e diz que a verdade do Brexit agora está sendo exposta em termos de seus desafios. Bom, vamos à próxima notícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, finalizou hoje o primeiro dia de trabalho que visa verificar as boas práticas de fabricação da vacina Coronavac, vacina contra o novo coronavírus da farmacêutica chinesa Sinovac. Neste primeiro dia de inspeção, a equipe verificou os pontos do sistema de gestão da qualidade farmacêutica da empresa, como gerenciamento de risco, gerenciamento de documentos e plano mestre de validação. Segundo a Anvisa, a atividade foi iniciada às 9h30 da noite de ontem e finalizada por volta das 7 horas da manhã de hoje. A agenda de trabalho dos inspetores vai até nesta sexta-feira. A Coronavac, produzida pela empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está em testes de fase 3 no Brasil. A Anvisa também informou que concluiu o processo de adesão ao esquema de cooperação em inspeção farmacêutica. Com isso, a Anvisa se torna o 54º membro da Iniciativa Internacional em Inspeção Farmacêutica, uma espécie de reconhecimento internacional da excelência das inspeções em boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos de uso humano. O processo começou em 2014 e no ano passado a Anvisa recebeu inspetores do PIC, membros das agências sanitárias do Reino Unido, Portugal, Malta e Hong Kong. O PICS foi criado no início dos anos 1970 pela Associação de Livre Comércio da Europa e até 1995 o grupo era restrito a membros europeus. No dia 23 de novembro, o gerente de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Gustavo Mendes, informou que o órgão iria inspecionar a produção das vacinas contra a Covid-19, produzidas pela Universidade de Oxford do Reino Unido e pela empresa Sinovac na China, até o final de novembro. Bom, vamos à próxima notícia. A Rússia liberou o primeiro lote de vacinas da Sputnik V contra a Covid-19 para aplicação da população em um hospital na zona sul de Moscou, de acordo com o anúncio feito hoje divulgado pela agência Reuters. O Domodedovo
Dovo Central City Hospital, localizado onde chegaram as primeiras doses, informou que os médicos residentes interessados em receber a vacina precisaram se registrar em um site do governo russo com antecedência e trazer um teste de Covid-19 com resultado negativo. As primeiras pessoas, de acordo com o comunicado, receberam a imunização ainda na semana passada. Na última terça-feira, o governo russo anunciou que a Sputnik V tem 95% de eficácia após a segunda dose. Os resultados, no entanto, não foram publicados em revistas científicas e analisados por outros pesquisadores. A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a Covid-19 no mundo em agosto. O anúncio gerou preocupação entre cientistas, entre outros motivos, por causa do anúncio dos testes de fase 3 e da vacinação em massa de forma simultânea. O governo russo também firmou uma parceria com o governo do Paraná para a produção da Sputnik V em solo brasileiro. No mês passado, o fundo russo que financia o desenvolvimento da vacina anunciou que o Brasil poderia começar a produzi-la em dezembro. Nas últimas semanas, laboratórios como a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Oxford, divulgaram resultados iniciais de fase 3 sobre a taxa de eficácia de suas vacinas ainda em desenvolvimento. Nenhuma publicou até agora estudo científico com os dados. Os dados iniciais divulgados pelas empresas apontaram as seguintes taxas de eficácia para suas vacinas em desenvolvimento. Os índices ainda podem mudar. A vacina da Pfizer teve 95% de eficácia. Já a vacina da Moderna teve 94,5% de eficácia. E já a vacina da Universidade de Oxford tem mais de 90% de eficácia. A agência regulatória dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil, já anunciou que qualquer vacina deve comprovar 50% de eficácia antes de ser liberada nos Estados Unidos. Bom, vamos à próxima notícia. Um homem de 54 anos morreu carbonizado depois de o carro dele pegar fogo na PR-281 em Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná. Segundo a polícia militar, ele é suspeito de ter matado a companheira de 25 anos pouco antes do acidente. De acordo com a PM, o carro do suspeito bateu contra uma árvore durante a fuga do local do crime. Testemunhas relataram à polícia que o homem atirou contra a vítima durante uma discussão em uma casa noturna em Realeza, também na mesma região. Segundo a polícia, o suspeito atirou pelo menos 2 vezes contra a companheira. O SAMU foi chamado, mas a jovem morreu no local. A polícia militar informou que soube do acidente do suspeito enquanto atendiam a ocorrência da vítima. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, com a batida o carro ficou destruído pelo fogo às margens da rodovia. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, também na mesma região. Bom, vamos à próxima notícia. A Organização Mundial do Turismo pediu hoje uma harmonização dos controles sanitários entre os países e a criação de corredores aéreos diante da pandemia de Covid-19, ao término de uma coletiva internacional do setor na Espanha. O texto foi aprovado no final da cúpula organizada pelo governo espanhol em Las Palmas, a principal cidade turística do arquipélago das Canárias, para analisar como retomar o setor que foi duramente atingido pela pandemia. Segundo o governo espanhol, a conferência reuniu os responsáveis pelo turismo de mais de 95 países, assim como uma centena de empresas, em sua maioria de forma virtual. Patrimônio mundial, ruínas com mais de 300 anos atraem visitantes também em São Miguel das Missões, por exemplo, que é um ponto turístico mais visitado do mundo inteiro. A declaração final também pede que desenvolvam corredores para facilitar as viagens de turismo e negócios entre países ou cidades com situações epidemiológicas similares. O comunicado adverte que é provável que se percam dezenas de milhões de postos de emprego no setor até que esteja disponível de forma ampla vacinas ou tratamentos médicos específicos contra o vírus. O comunicado instrui também a implementação de um padrão internacional de rastreamento de contatos que compreenda os dados do viajante.
mesmo que respeitando seu caráter confidencial. A pandemia fez cair 70% das viagens de turistas internacionais no mundo durante os 8 primeiros meses de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Organização Mundial do Turismo, que tem sua sede central em Madrid, na Espanha. Bom, vamos à próxima notícia. Vamos falar agora de Fórmula 1. A equipe da Haas anunciou hoje de manhã que Pietro Fittipaldi, piloto reserva da equipe americana, será o substituto do piloto francês Romain Grosjean na próxima etapa do ano, o GP de Sakir. O piloto francês não terá condições de pilotar em função dos ferimentos em ambas as mãos, sustentados no incêndio assustador provocado pela batida do seu carro contra a barreira de proteção na primeira volta do GP do Bahrein no último domingo. Pietro Fittipaldi é neto do bicampeão brasileiro na Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Atua como piloto reserva do time americano há 2 temporadas e será o 32º brasileiro a disputar um grande prêmio de Fórmula 1. O último piloto a representar o Brasil na categoria foi Felipe Massa, que se aposentou ao final da temporada de 2017. O chefe da equipe, Gunther Steiner, explicou que uma vez que ficou decidido que Grosjean não poderia correr a etapa de Sakir, escolher Fittipaldi para a função foi uma tarefa fácil, já que considera o piloto pronto para o desafio. Pietro Fittipaldi acompanhou a Haas na maioria das corridas de 2020, atuando como piloto de testes e tem seu currículo o título da Fórmula V8 Series, além de ter disputado etapas da Fórmula Indy no ano passado. O brasileiro já testou os 2 últimos carros da Haas na Fórmula 1 em sessões de treinos livres e de pré-temporada. A temporada do ano passado foi a que Pietro Fittipaldi mais teve contato com o carro da Haas. Apenas o circuito de Abu Dhabi, nas sessões de testes de jovens pilotos após o fim do campeonato, o brasileiro completou 135 voltas, o equivalente a 2 GPs e meio. Além disso, o piloto já andou mais de 2.000 quilômetros com um carro da Fórmula 1, totalizando 422 voltas em 3 circuitos distintos. O Yas Marina em Abu Dhabi, o circuito de Sakir em Bahrein e o de Barcelona, na Espanha. Também na manhã de hoje, a equipe da Haas emitiu um novo comunicado para explicar o estado de saúde do piloto francês Romain Grosjean. Segundo a equipe, além de o tratamento para as queimaduras em ambas as mãos estar indo bem, o piloto deverá ter alta amanhã, na terça-feira. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira para vocês. Bom começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!